Se liga nesse momento romântico aqui desse perfil. A dona Michereca mostrou hoje, dia 6 de fevereiro, uma cartinha de amor que ela recebeu do Jair Satanás, que ele escreveu quando ele já estava na prisão, para poder comemorar 18 anos de casamento dos dois. Imagina só, um casal tão bonito, 27 anos de diferença, Bolsonaro com 70, Michele com 43. Isso é muito amor. Vamos ver o que está escrito na cartinha. A cartinha, na verdade, parece um bilhete, né? Porque ele escreveu aqui o nome dela, Michele, aí aqui ele pediu que, peço entregar hoje ou amanhã, né? Para entregar no dia que ele escreveu, imagino, ou no máximo até no dia seguinte. E ele pede para alguém aqui. Esse nome parece Eduardo, mas não é o filho dele, porque o filho dele há muito tempo está nos Estados Unidos, então... Mas parece que ele pediu para algum Eduardo para entregar para a dona Michele hoje ou amanhã. E aí vamos ver o que está escrito na cartinha? Olha que interessante, ele escreve como se fosse uma lista de compras, né? Como se ele estivesse colocando lista de coisas a fazer. É interessante. Mas ele começa escrevendo: Oi, vírgula, travessão. Obrigado por você existir. Outro travessão. Suas mensagens me confortam. E aí vai tudo em travessão, né? Hoje, 28/9, 18 anos juntos. Sou 100% fiel ligado a você. Dias difíceis, mas com esperança. Ansioso para te ver novamente. Te amo, travessão, para sempre. Aí ele assina uma rúbrica e depois assina aqui por extenso para poder confirmar que essa rúbrica é dele mesmo, né? Porque pode ser que alguém confunda. Mas enfim, 18 anos de casamento, 27 anos de diferença de idade, com certeza é muito amor, né? Que lindo! Os brutos também amam. Os autores de genocídio também amam. O Reinaldo Azevedo uma vez não, várias vezes, falou no programa dele, o É da Coisa, que o Bolsonaro não conseguia, não tinha a capacidade de manter um pensamento lógico, de ligar um pensamento com o outro, que ele pensava em bloquinhos e ele não conseguia concatená-los. E fica muito claro isso nessa lista de compras de amor. Ele faz em bloquinhos. O Reinaldo Azevedo tá certo. Parabéns, Reinaldo. Essa capacidade de raciocínio, de estabelecer correlações entre ideias, o Bolsonaro não tem, ele não tem essa capacidade. O interessante é que eu conheço gente que já foi presa e eles ficam muito românticos quando eles estão lá carentes dentro da cadeia. Aí quando sai de lá, chuta a mulher e fica com outra. Vocês percebem que a letra dele é como o humor. Faz curvas, ele começa com uma letra de forma e começa a fazer depois com uma letra de mão. Ele não tem equilíbrio nem para escrever. Será que esse bilhete, porque ele tem uma assinatura e embaixo tem a tradução da assinatura, o nome por extenso. Será que com isso ele quis mostrar que é ele mesmo? Parece então que não foi direcionado a Michele, talvez tenha sido dirigido à imprensa, né? Para mostrar que o assassino, golpista, psicopata, que tentou assassinar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes e matou muitas pessoas na pandemia, é humano. É uma tentativa de mostrar que o sujeito é humano, que ele tem sentimentos. Bolsonaro não tem sentimentos. O sentimento dele é só raiva e ódio. Até o amor pelos filhos, os psicopatas, eles tendem a gostar de pessoas que se parecem com eles. Isso é um narcisismo, é um quadro da psicopatia, em que... Vocês já ouviram a música do Caetano Veloso? Narciso acha feio que não é espelho. Então os filhos são o espelho dele. Então ele não ama os filhos, ele ama o que os filhos representam da sua prole, da sua igualdade, da reprodução do que ele é em outro corpo. Apenas isso. Tem pessoas que confundem obsessão com amor. Tem pessoas que confundem essa projeção de sentimentos narcisistas em outro como amor. As pessoas confundem, mas há diferenças significativas. O fato é que ele é superficial até num gesto de amor. Me chamou também a atenção o fato dele dizer que é fiel. Fiel? Ué, ele parou. Ele disse que parou para ver aquelas menininhas novinhas, porque pintou um clima, e ele voltou, foi até a casa delas. Isso é fidelidade? Eu, na verdade, não tenho nada a ver se ele é fiel, se não é. Isso é problema de cada um. Isso é problema de cada um, eu nem julgo. Eu não sou nenhum santo, não julgo nada. Agora, o sujeito, ou ela, Michele, mandar isso aí pra imprensa, pra parecer humano, aí merece todo um estudo, como o que nós fizemos aqui. Aí merece toda uma crítica, como a que nós fizemos aqui. Se eu recebo uma declaração de amor dessas, aí eu jogo no lixo. Eu nem mostro pra ninguém, porque eu ia ter até vergonha de despertar esses sentimentos fragmentados e segmentados, como se fosse uma lista de compras. Não dói a consciência da Michele ficar o tempo todo com o maquiador, não ir visitá-lo, que nem tá agora já há 20 dias sem visitá-lo, porque tá com raivinha dele ter colocado o Flávio Bolsonaro como o candidato à presidência e não ela. Eu fico impressionado com a frieza dessa mulher. Os semelhantes se atraíram aí, viu? Michele Bolsonaro encontrou alguém com sentimentos profundos iguais a ela. Então vai começar agora uma mega guerra entre os filhos com a Michele. E essa guerra
tende a ir até abril cada vez pior, porque abril é quando vai decidir quem realmente é o candidato, porque o Tarcísio vai ter que renunciar ao governo de São Paulo ou não. Só que depois de abril vai continuar a guerra, porque a Michelle vai querer que ela seja a candidata. Ela, a Michelle, a candidata à presidência. E o Bolsonaro não vai indicar a Michelle, porque o Bolsonaro não confia na Michelle. O Bolsonaro só confia na Michelle pra viajar com o maquiador, porque o Bolsonaro não tem ciúme. Porque o casamento dele sempre foi fachada. Porque se o Bolsonaro tivesse ciúme da Michelle, nem pra viajar com o maquiador ele confiaria que o maquiador... o maquiador e a Michelle estão dando beijinho no pescoço, beijinho aqui, sabe-se lá onde mais eles dão beijinho um no outro. Aí você vê, é que o Bolsonaro não tá nem aí porque ele não gosta da Michelle. Mas é isso, tá? Michelle Bolsonaro publica nas redes sociais, já não é a primeira nem a segunda vez, publica foto com a Caroline de Tone dizendo que apoia a Caroline de Tone. Você fala o quê? Peraí, então você apoia a Caroline de Tone em detrimento do Carlos. Carlos Bolsonaro ficou bravo. Carlos Bolsonaro perdeu a paciência. Carlos Bolsonaro fez um textão, e aí é a primeira vez que eu vejo alguém fazer isso. Ele faz um textão e um outro texto, um texto para comentar o textão dele. Que coisa. Presta atenção nessa bomba que acabou de sair no site da revista Fora. Ciro Nogueira, presidente do PP, pede socorro do presidente Lula. Porque, segundo Ciro Nogueira, ele não tem votos para ser reeleito senador do Piauí. Presta atenção, porque é uma referência de pesquisa no site da revista Fora. Vamos à matéria. Vocês estão lembrados, né, quando o Ciro Nogueira, presidente do PP, se encontrou com agentes da Faria Lima, lá dentro do Banco BTG, para uma reunião para derrubar o presidente Lula. Mas agora, né, um dos maiores bolsonaristas declarados, né, o filho pródigo, volta a casa pedindo ajuda do pai. Senador do Piauí, se considerava o maior bolsonarista de todos, mais desesperado com a iminente não reeleição, tudo é um jogo de interesse. Foi com o filho pródigo buscar com o presidente Lula ajuda. Vamos seguindo. O maior dos bolsonaristas procurou o presidente Lula em busca de salvação política. O encontro, de acordo com o Diário da Folha de São Paulo, ocorreu em 23 de dezembro na Granja do Torto, sem registro na agenda oficial do estadista. E contou com a presença do presidente da Câmara, Hugo Mota. A iniciativa foi própria do Ciro Nogueira, que enfrenta sérias dificuldades para se reeleger a senador pelo estado do Piauí. Ele está com dificuldades de conseguir votos pelo estado do Piauí. O Piauí, em peso, é presidente Lula. E ele quer que o presidente Lula o apoie para ser reeleito ao Senado, para depois ele dar um chute na bunda do presidente Lula. Conspirar contra o presidente Lula, junto com o ladrão de joia, que está lá dentro da papudinha. Vamos seguir aqui. Ó, eu me lembro muito bem, numa ocasião, quando ele estava junto com Tarcísio de Freitas, Caiado, Zema, ele falou que o presidente Lula está ultrapassado. Mas agora que a ajuda do presidente Lula, né? Não está ultrapassado? Como na parábola bíblica do filho pródigo, que após esbanjar a herança, retorna arrependido ao pai, Ciro Nogueira, que construiu sua ascensão política com a força total de Lula e do PT, para depois romper e entregar de corpo e alma ao bolsonarismo, agora retorna ao Planalto, em busca de um acordo que garanta a sua sobrevivência eleitoral. Aqui não, papai. Tá? Não será reeleito. No estado dele, governado pelo PT, 2 vagas ao Senado estarão à disputa. O senador propõe que Lula concentre o apoio petista em apenas um nome, no dele. Porque, ó, ele está prometendo mundos e fundos ao presidente Lula. Diz que vai se afastar do Flávio Bolsonaro. Mas a gente não quer aproximação com o nazi-fascista. A gente não quer aproximação com quem está de acordo com o golpista. Porque o cara é bolsonarista, pô. Se é bolsonarista, apoia um golpista. Tá? Eu espero que o povo do Piauí aí, ó. Tá? Tamo junto aí. Curte, comenta e compartilha. E por essa os bolsominions não esperavam. Já sentindo o cheiro da vitória de Lula, o Centrão começa a se aproximar de Lula. Se você vai votar no Lula, digita aí, eu vou. Acorda, Brasil! Flávio Rachadinha, filho do bucho de égua, do chefe da organização criminosa, acaba de ser descoberto. Ele simplesmente ofereceu 5 milhões de reais para o primeiro depoente na CPI do INSS, para essa pessoa acusar, né, o presidente Lula, dizer que o presidente Lula está envolvido no escândalo do INSS. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O que eles têm de criminosos, eles têm de burros, né, porque agora já foi descoberto, está aí em todas as redes sociais, em todos os jornais, e esse lixo quer ser presidente do Brasil, mas não vai mesmo. Olha, cada vez vocês se afundam mais na bosta, né, a começar do teu pai, do chefe da organização criminosa, mas que não passa de um bostinha, que sempre quis dar golpe, sempre se deu mal. Sabe por quê? Porque além de tudo, essa família é um bando de burros. Burros, né? São ladrões, mas são muito burros. Então agora vamos aguardar as consequências do ato do Flávio Rachadinha, que é um lixo também, igual ao pai. Eu tenho nojo, gente, eu tenho tanto nojo, sabe, de ter que vir aqui, tocar no nome dessa gente. Eu não vejo a hora do Brasil se livrar dessa quadrilha de criminosos, dessa família Bolsonaro. Quer dizer que Flávio Bolsonaro, o Rachadinha, teria oferecido 50 milhões para depoente e contra o presidente Lula na CPMI do INSS. Tô vendo que vai se ajuntar com o pai, viu? Aqui, ó, Flávio Bolsonaro teria oferecido 5 milhões para depoente e contra Lula na CPMI do INSS, denuncia deputado. Meu filho, ele não tem projeto nenhum. Então ele vai passar a campanha toda mentindo para poder sujar a imagem do presidente Lula, porque projeto ele não tem, mas mentira
Ele tem de sobra, viu? E rachadinha, então? Bolsonarento, suas pragas do Egito. Vocês não têm vergonha, não? No fundo, vocês não ficam envergonhados, não? De ter isso aqui como um futuro candidato a presidente do Brasil. Vocês no fundo, não têm um pouquinho de vergonha, não? De ter que apoiar isso aqui como um candidato para futuro presidente do Brasil. Esse cara aqui simplesmente ofereceu 5 milhões para o depoente ir contra Lula na CPMI do INSS. Esse cara aqui, há poucos dias atrás, estava se batizando nas águas para enganar vocês. Esse cara estava frequentando igrejas há poucos dias atrás e simplesmente ele estava querendo acusar uma pessoa inocente. E isso é assustador. É assustador. Ele ofereceu 5 milhões a Eli Cohen, o depoente, para ir contra Lula no INSS. Gente, isso é muito grave. Isso é grave. E vocês querem apoiar isso aqui como candidato para presidente? Imagine se esse cara ganha. Aonde o Brasil não vai parar? Cada um com o seu presidente que merece. Ainda bem que aqui é Lula. Bom dia. CPMI pegando fogo, o deputado Rogério com prova e documento comprova a farsa do PL e aquele deputado Eli Correia que fez uma tomoia para acusar o PT. Acompanhe. Porque foi o presidente Lula que imediatamente, sabendo disso, suspendeu tudo. Diferente de Bolsonaro, que mandou que tudo continuasse e no final das contas assinou uma lei que nem precisava do aposentado fazer a conferência se ele era ou não filiado a entidades picaretas. Então, parabenizar a CPMI e também o governo do presidente Lula. Sem ele isso não teria acontecido. Mas eu quero fazer uma denúncia muito séria. A denúncia foi feita. É a tal do Eli Cohen que veio aqui. Nós tivemos agora surpresa saber que ele solicitou 5 milhões para ir contra o governo na CPMI do INSS. Eu estou aqui com esse documento. Documento registrado por um ex-policial, Rogério Gomes, onde ele diz coisas absurdas. Por exemplo, que Eli Cohen pediu 5 milhões de reais para Duda Lima para que esse atuasse a favor do PL e direcionasse as investigações para o sindicato de Lula, como diz Eli. Que Eli chegou ao ponto de dizer que queria derrubar a República do PT. Pediu 5 milhões de reais. Depois disso que ele fez um documento dizendo que o que ele disse aqui era mentira. Mas aí eu fui ver nas próprias falas, eu termino, do próprio Duda e de outros, onde eles fizeram várias ameaças a esse Rogério Gomes, várias ameaças, que ia entrar contra ele na justiça, e várias ameaças escandalosas, por isso talvez ele tenha retirado. Eu estou apresentando requerimento que ele vem aqui bem porque ele denuncia 2 senadores, um que eu não posso falar o nome, e o outro Flávio Bolsonaro, que teria mandado o emissário para oferecer os 5 milhões. É muito grave. Ele esteve aqui, falou um monte de coisa, e agora precisa desse rapaz vir aqui explicar esse ex-policial como que esses 5 milhões ele pediu. E eu quero depois falar, não tenho tempo aqui, mas o filho do Bolsonaro, eu vou mostrar, está envolvido nisso e vai ter que vir aqui depois. O Van Rato não querendo deixar o deputado Rogério Correia falar, porque esse Eli Cohen fez o maior fervo ali, invocou o Dallagnol, faltou meter um PowerPoint ali pra acusar o PT. Tá aí, ó, caiu a casa, desmascarado. O cara pediu 5 milhões pro PL. Eles ficaram treinando uns par de tempo lá, junto com esse Duda Lima, pra fazer essa falcatrua aí. Pra salvar quem? O Flávio Rachadinho. Filho do Lula finalmente foi pego no esquema do INSS. Isso mesmo. O Lulinha, que é dono da Friboi, tem uma Ferrari de ouro e bateu neste cachorrinho. E aí, Cartola, aqui, aquele que não sabe de nada, opina sobre tudo, mentindo pra vocês. Obviamente, o Lulinha não foi pego ainda no INSS, até porque se tivesse, absolutamente todo mundo já estaria divulgando esta notícia. Teria aviões passando com faixa, a Jovem Pan estaria tendo um orgasmo múltiplo na Paulista, o pessoal da CNN estaria aí bebendo champanhe ao vivo, mas não é o caso. Eu estou trazendo este assunto aqui pra gente conversar, porque hoje o Lula concedeu uma entrevista exclusiva ao portal UOL, no qual ele adereçou, sim, ele falou a respeito desse assunto e da possibilidade. E ele admite, chamou o Lulinha pra conversar. Veja aí. A investigação do INSS, ela acontece porque o governo descobriu, através da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro alguns anos atrás. Eu vou fazer um adendo aqui, porque vai ter idiota falando, mas aumentou muito quando passou do Bolsonaro para o Lula. Sim, porque eles se aproveitaram do momento de transição de governo, que há confusão, que há ali falta de controle, e esticaram ao máximo a corda. Mas graças ao governo do Lula, que não tirou ninguém e deixou a Polícia Federal investigar, coisa que o Bolsonaro nunca fez, pôde-se descobrir o esquema e agora estamos correndo atrás. Inclusive, muito do dinheiro já foi recuperado, mais de 20 pessoas estão sob custódia, estão presas, e as investigações continuam. E a maioria dos aposentados e pensionistas entraram no aplicativo, pediram seu dinheiro e mais de 90% já foi ressarcido. Então, antes de vir falar bosta, pesquise.
Vou inclusive me antecipar e dizer que o Lula era a favor de uma CPI, ela saiu, apesar do base governista não estar de acordo com isso, e esse jogo seguiu. Sabe o que foi revelado? Que há muita participação do pessoal da direita, do governo Bolsonaro, inclusive de que o governo Bolsonaro, na figura de Sérgio Moro e outros ministros, sabiam, já havia sido denunciado a eles os esquemas do INSS, e eles não fizeram nada. Bom, vida seguiu, vamos agora ao resto do vídeo. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Ou seja, mais uma vez abordado a respeito da possível participação de Lulinha no esquema de corrupção do INSS, Lula falou, se ele tiver que pagar, ele vai pagar. E é assim que funciona, diferente de uma outra pessoa. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, um amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que perfeita essa estrutura, vai trocar. Mas eu quero fazer uma denúncia muito séria, aliás, a denúncia foi feita. É a tal do Eli Cohen que veio aqui. Nós tivemos agora surpresa de saber que ele solicitou 5 milhões para ir contra o governo na CPI do INSS. Eu estou aqui com esse documento registrado por um ex-policial, Rogério Gomes, onde ele diz coisas absurdas. Por exemplo, que Eli Cohen pediu 5 milhões de reais para Duda Lima, para que esse atuasse a favor do PL e direcionasse as investigações para os sindicatos de Lula, como diz Eli. Que Eli chegou ao ponto de dizer que queria derrubar a República do PT. Pediu 5 milhões de reais. Depois disse que ele fez um documento dizendo que o que ele disse aqui era mentira. Mas aí eu fui ver, nas próprias falas, eu termino, do próprio Duda e de outros, onde eles fizeram várias ameaças a esse Rogério Gomes, várias ameaças, que ia entrar contra ele na justiça, e várias ameaças escandalosas, por isso talvez ele tenha retirado. Eu estou apresentando requerimento que ele venha aqui, bem porque ele denuncia 2 senadores, um que eu não posso falar o nome e o outro Flávio Bolsonaro, que teria mandado emissário para oferecer os 5 milhões. É muito grave. Ele teve aqui, falou um monte de coisa e agora precisa desse rapaz vir aqui explicar, esse ex-policial, como que esses 5 milhões o Eli Cohen pediu. E eu quero depois falar, não tenho tempo aqui, mas o filho do Bolsonaro, eu vou mostrar, está envolvido nisso e vai ter que vir aqui depois. O Eduardo Bolsonaro postou a pesquisa futura. Flávio vence Lula no primeiro e no segundo turno. Tivesse escrito assim, ó, Flávio caga na frente de Lula no primeiro e no segundo debate. Aí eu acreditava, porque segundo a Jandira, né? A Jandira que sabe, né? Essas coisas aí. Segundo a Jandira, ele cagou naquele debate lá que ele desmaiou. Eu fui pesquisar sobre essa pesquisa, é de uma empresa mexicana e nem está registrada no TSE. Ah, bom, assim até eu venço o Lula, até eu tô na frente das pesquisas. Segundo o Grok, a inteligência artificial lá da Rede X, esse instituto de pesquisa já foi até multado em 2022 pelo TSE. Eu nem sabia que era para acreditar em pesquisa agora, Bolsonaro, mas parece que é, né? Estão acreditando de novo. Mas, ó, coloca uma pesquisa que não tem credibilidade. Por que não coloca nenhuma outra pesquisa? Porque sabe que Lula está na frente. E qual é o modus operandi? É justamente, sabe, que vão perder a eleição, aí lá na frente vão colocar em xeque as urnas eletrônicas. E vocês acreditam, Bolsonaro, que vocês são assim, né? Acreditam em tudo. Aí acaba indo pra frente da porta de quartel, pedir código-fonte. Aí repete tudo de novo, aquele filme que a gente já conhece. Acorda, Bolsonaro. Matéria da Folha de São Paulo, hoje. Denunciante da farra do INSS teria negociado propina com o PL, o partido do Bolsonaro, para acusar o governo Lula. Pediu 5 milhões para acusar Lula, filho do Lula, irmão do Lula. E quem pagou? O PL, o partido do Bolsonaro. Tá aí. Vocês entendem por que eles tanto querem CPMI? A CPMI não diz a realidade. A CPMI é um instrumento para desgastar o governo. Eles preferem a CPMI do que a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal vai atrás dos fatos reais. A CPMI fica pagando gente para acusar outros. 5 milhões para acusar o Lula, o irmão do Lula e o filho do Lula. Tá aí. A CPMI fake. Ou seja, canalhas, canalice, pagam as pessoas para colocar o presidente Lula e a família dele na reta do INSS, da CPMI, tá aí. Farra, negociado propina com o PL para acusar o governo Lula. Entenderam? Por que nós preferimos a Polícia Federal do que a CPMI? Antas. Ei, Flávio Rachadinha, cagão, Willy Wonka da fantástica fábrica de chocolates. Vem aqui ouvir, levante as suas orebas para ouvir os caminhoneiros que deram um recadinho pra você. Aí, Flávio Bolsonaro, como que os caminhoneiros vão tirar o Lula do poder se tá pagando 100 reais no óleo diesel? O caminhoneiro voltou a ter frete, o caminhoneiro voltou de novo. Subir e descer esses Mato Grosso a Miritituba. Sabe quanto tá a saca da soja? 330, tem lugar que tá até 500 na Miritituba. É o governo do Lula, Flávio Bolsonaro. Pode vir quem quiser, Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho. Não tem como. Lula baixou tudo, é preço do alimento, é preço de tudo caiu. O povo brasileiro voltou a comer, o povo brasileiro voltou a sorrir, o povo brasileiro tá comprando, tá investindo. É o Brasil, o governo Lula, tá aí, ó.
pra vocês aí. Comenta no vídeo aí que vocês estão achando. Aliás, a imprensa não disse, mas digo eu. O governo Lula está implantando 120 PPDs, que são os pontos de parada para descanso dos caminhoneiros, e uma delas está aqui em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, onde mais da metade da população, se cair de quatro, começa a pastar. E tem mais, os combustíveis só não estão mais baratos graças ao bucho de égua prenha, aquele marginal inútil que privatizou boa parte das refinarias e maioria dos postos de gasolina que eram da bandeira Petrobras, hoje estão nas mãos da iniciativa privada, que são um verdadeiro cartel que não deixam descontos que estão sendo feitos na Petrobras pelo menos 4 vezes por ano chegarem ao consumidor final. Isso tudo é culpa dos empresários que têm uma fabriqueta no fundo do quintal e se acham milionários. Gente, vocês viram que a administradora do escritório do filho do Lula é irmã do sócio do careca do INSS? E que empresa dela estaria registrada na mansão do filho do Lula, comprada por 5,97 milhões e com juros baixíssimos pelo BRB? Ah, não. É história do Flávio Bolsonaro mesmo, filho do Jair. E agora, gente, vocês seguem com raiva? Ou tão passados? Você recentemente se posicionou abertamente a favor do governo Dilma para falar contra o golpe. Olha, Flávio, que bom que você toca nesse assunto, porque ninguém espera outra coisa de você que não uma simpatia pelo golpe, porque não é o primeiro golpe que você e sua família apoiam. Corte rápido, Tramontina. Flávio, você não tem problemas, você herda. Corte rápido, Tramontina. Então não adianta querer colar o rótulo de corrupção no nome Bolsonaro, porque são igual água e óleo, não se misturam. Eu em nenhum momento aplaudi a corrupção, até porque eu, por exemplo, nunca fui do partido do Maluf, que você foi durante muito tempo e se calou, você e seu papai. Corte rápido.